Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais um debate. Hoje o tema é a arbitragem do caso Eldorado, tá? Notícia que saiu hoje no Valor Econômico. E, como sempre, eu não vou debater a situação, as empresas envolvidas, mas sim o que tem por detrás da notícia que pode ser interessante para a gente debater. Tá legal? Deixa eu dividir com vocês aqui a tela e a gente começa a nossa conversa. Boa. Então, estamos aqui no nosso da reportagem em teoria, desvendando os conceitos de finanças corporativas por trás das notícias. O tema é essa notícia de hoje do Valor Econômico. Árbitros deixam caso Eldorado em decisão que é atribuída a ameaças da JF. Não vou debater sobre isso, eu quero falar com vocês sobre arbitragem. Esse o gancho para o debate de hoje. Recomendo, como sempre, que você leia com cuidado esta notícia e outras correlatas para você capturar o máximo de informações possível. Tá legal? Esse aqui é o nosso roteiro, tá? Eu vou falar sobre o processo de arbitragem, né? Definição, características, os custos envolvidos, prazos, a cláusula de arbitragem, como é que ela é prevista e as vantagens e desvantagens com relação ao processo judicial tradicional. Vou falar especificamente sobre o tribunal arbitral, qual é a definição dele, qual é a composição, quantos árbitros são, né, as funções e atribuições e como é que é o estabelecimento desse tribunal arbitral. Depois eu falo sobre as câmaras arbitrais, trago de novo a definição, as características e funções e trago exemplos de câmaras arbitrais no mundo e no Brasil. E eu fecho o papo de hoje falando sobre o processo de arbitragem no Brasil. Combinado? Então vamos lá. Primeiro passo aqui. O processo de arbitragem, pessoal, é uma relação entre empresas, tá? Então, é algo que acontece ao largo do judiciário, tá? É um acordo entre as empresas, previsto em contratos, como a gente vai falar mais à frente, que é o método ele é um método mais rápido, né? Ele é um método alternativo, ele resolve questões de conflitos comerciais e contratuais e mostra o interesse das empresas em resolver a questão. Tá legal? Características principais, né? Como eu te falei, o acordo de arbitragem está previsto em contrato, e lá eles dizem até em qual Câmara vai ter a discussão, né? Se vai ter um árbitro, dois árbitros, né? Um árbitro ou três árbitros. Trata de um movimento que é diferente de um processo judicial que é público, né? Corre em confidencialidade, o que protege as partes, tá? São procedimentos mais flexíveis do que um processo judicial tradicional, né? Ocorrem nas chamadas câmaras de arbitragem, que são ambientes de excelência, totalmente focados para esses processos arbitrais, e uma vez definido o laudo, ele é definitivo, ele é vinculante, não tem muita discussão posterior, como teria no processo judicial normal. É um processo mais rápido, porém mais caro, como a gente vai ver um pouquinho mais à frente, e uma grande vantagem é altamente especializado. Altamente especializado. Então, as pessoas que vão tratar daquele tema, que é objeto daquela arbitragem, são pessoas altamente especializadas naquele assunto. Tá legal? Custos envolvidos não é baratinho. Então, tem taxa da administração da Câmara, tem os honorários dos árbitros, o custo dos peritos, os honorários dos advogados que apoiam, cada empresa está com seu advogado envolvido, toda a parte de despesas, custos de tradução. Tá legal? É, custo de produção das provas, logística, infraestrutura para a turma se deslocar. É algum recurso, se for o caso, em geral não tem, porque essa é a grande vantagem da arbitragem. Você não fica aquele debate infinito de recursos em cima de recurso, o laudo arbitral é definitivo, final e vinculante. Tá legal? E os outros custos a mais ali. Diferenças de arbitragem, né? Tem a arbitragem institucional, que é a clássica, que acontece em uma câmara arbitral, e o prazo desse processo de 12 a 18 meses. Tá legal? Prazo médio, mais ou menos isso. Se você tem uma arbitragem ad hoc, o que é aquela? Aquela que não transita, não ocorre, não é administrada por uma câmara arbitral, né? Vai de 12 a 24 meses. E, por fim, tem a arbitragem expedita, né? Algumas câmaras oferecem isso, aí vai lá de 3 a 6 meses. O objetivo da necessidade, óbvio, né? Esses prazos dependem muito da complexidade do processo, do tema, das empresas envolvidas, mas é para te dar uma noção. Então, um expedito de 3 a 6 meses, né? Os demais ali de 12 a 24 meses. Tá bom? Muito bom. Como eu te comentei, né? Então, complexidade do caso. Se você tiver três árbitros, é mais complicado que um árbitro só, porque os três têm que chegar a um consenso.
se as partes estão cooperando com o processo, se os árbitros estão na mesma localidade, né? E se você vai ter ou não possibilidade de prorrogação. Legal? Em que momento você prevê uma cláusula de arbitragem? Tá? Quando você tem um contrato bem complexo, caro, envolvendo uma monta alta de dinheiro, sempre tem ali uma cláusula de arbitragem, que no final do dia demonstra o desejo das partes, das empresas, né, de participar, de chegar a um bom acordo, chegar a um bom resultado, a um bom tema sobre isso. Tá? Então, isso ajuda, já deixa previsto lá, né? É sempre bom você deixar tudo acertado quando está tudo bem, porque na hora da confusão, do litígio, do conflito, aí fica tudo muito mais difícil de você chegar a um acordo. Tá legal? Então, o que que você tem lá? Onde que aparece um contrato de arbitragem, uma cláusula de arbitragem? Contrato comercial internacional, um contrato de M&A, esse é clássico, contrato de M&A, contrato de parcerias, joint venture, né? Quando eu comparo o processo de arbitragem com o processo judicial, quais são as vantagens? Rapidez, realmente ele é mais rápido, como a gente comentou, de 12 a 24 meses. Né? Confidencialidade corre em sigilo, ele não é público, você não tem, diferentemente do processo judicial, que está tudo ali aberto e exposto, ele corre mais sigilo. Os árbitros são absolutamente especializados naquele tema. Eles são escolhidos porque dominam aquele assunto. Tá? Aí você tem uma flexibilidade processual que não tem na justiça tradicional. Legal? As decisões são finais, vinculantes, definitivas, não fica naquela luta de recursos. Existe uma neutralidade, o árbitro ele não está tomando nem partido nem de um nem de outro, né? Ele assegura a neutralidade, menos formal que um processo judicial. Né? No longo prazo, ele reduz os custos, porque senão fica aquela novela infinita, né? E você preserva o relacionamento. De que forma? Um embate não é direto. Né? Você tem o árbitro no meio que faz esse meio de campo para evitar o desgaste total da relação entre as partes. Tá? Que desvantagens o processo arbitral tem em relação ao judicial? Ele é mais caro, ele é mais caro. Como a gente falou, tem uma série de taxas envolvidas, tá? Não tem essa história em si, finalizando o laudo da arbitragem, acabou, você não fica naquele debate infinito de recursos, né? Se, por um lado, a confidencialidade é boa para as empresas, quando você envolve questão pública, né, ou a outra parte é um órgão público, né, a falta de transparência pode ser um problema. Não tem tantos árbitros qualificados no Brasil, tá? Então isso é um limitante, isso é muito claro, né? E são poucas e muito boas pessoas especializadas, então são pessoas muito requisitadas, né? E você não tem um poder coercitivo, né? Eles não têm uma definição, né? Então tem que ter todo um suporte judicial para que eles possam seguir em frente. Tudo é muito embasado, tá legal? Pode ter um possível desequilíbrio de poder, né? Uma parte que tem maior poder econômico pode influenciar no processo. Falta de precedente, né? Então, não necessariamente a falta desse precedente pode prejudicar uma decisão futura. Execução internacional complexa, depende de quando você esteja envolvido em nível mundial, complica a guerra. E caso envolvendo o setor público, como eu comentei, né? Então, a confidencialidade pode ser um problema para o setor público. Falando sobre o tribunal arbitral, né, também chamado de colegiado arbitral, ele é composto por um ou mais árbitros, né, geralmente é um ou três, né, um é mais fácil, óbvio, você já define ele, o três, cada parte elege um e os dois elegem um presidente. Isso é muito interessante, tá? Então, como eu comentei lá, os árbitros pode ser um ou três, né, árbitros, né, o presidente do tribunal arbitral, ele é escolhido pelos dois que foram escolhidos, cada qual pela parte envolvida, né? A condução do processo fica toda a cargo desse tribunal arbitral, dessa turma, né? E eles fecham as decisões, tá? E por fim, como eu comentei, o laudo arbitral ele é definitivo, né? Ele é a palavra final sobre aquele assunto, é vinculante e tem força de uma sentença judicial, tá? Como eu tem a vantagem da imparcialidade, a independência e a confidencialidade, tá? Como é que você estabelece o tribunal? Né? Você nomeia o árbitro, tá? No caso de um. Na outra situação, cada parte indica um árbitro e esses dois indicam um presidente. E se tiver dificuldade na identificação do árbitro, o pessoal da Câmara pode apoiar no processo. Legal? Falando da Câmara propriamente dita, as câmaras arbitrais são centros do Tribunal de Arbitragem. Eles são especializados nesse processo. Eles conhecem todo o rito, eles têm
um conjunto de árbitros possíveis que podem ser acessados. Claro que os advogados que apoiam as partes também têm acesso a pessoas gabaritadas, tipo, eles também apoiam nesse processo. Tá? Então, eles ajudam na administração do processo de arbitragem. Lembrar que quem manda é ou o árbitro ou aquela trinca, né, presidente dos árbitros. Eles ajudam na parte de regras e procedimentos. Como eu falei, eles ajudam na nomeação, né, dos árbitros, oferecem toda a infraestrutura para que aquilo ali ocorra de maneira tranquila. Né? A neutralidade, a imparcialidade e a confidencialidade são características de um processo de arbitragem. Tá? Claro, tem os cursos, né? E ele apoia também na emissão do laudo arbitral. Tá? São extremamente especializados, como eu falei, então dependendo de onde você esteja, tem várias câmaras, né? Uns são mais especializados num tema do que outros, mais à frente eu trago isso, e eles são reconhecidos internacionalmente. Tá legal? Alguns exemplos aqui, ó. Essa é a Câmara de Comércio Internacional, fica lá em Paris, França, tá? Fica lá na França, em Paris. Esse é LCIA, né? Fica lá em Londres, no Reino Unido. Essa Câmara de Comércio Brasil-Canadá, muito reconhecida no Brasil, né, com uma grande expertise internacional, focada na arbitragem comercial, fica aqui em São Paulo, e essa American Arbitration Association, né, ela está espalhada pelos Estados Unidos, mas a sede, né, o local principal fica em Nova York, tá legal? Aqui no Brasil, eu trouxe alguns para a gente poder ter a visibilidade. Tem a Câmara da FGV, tá? Então ela é muito focada ali, é aberta em diversos temas, tem no Rio, São Paulo e Brasília. A Câmara de Comércio do Brasil e Estados Unidos, né? Focado, claro, entre empresas brasileiras e americanas, mas também em casos nacionais, BH, São Paulo e Rio. Depois as demais, ali, ou estão em São Paulo ou estão no Rio. Câmara de Arbitragem Empresarial, lá no Rio, né? A Câmara de Medição e Arbitragem em São Paulo, associada à Ciesp e à Fiesp, muito focada em temas associados à indústria. Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem, né? Focada em disputas comerciais e cíveis, né? Aqui no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro. A Câmara de Arbitragem da B3, né? Disputas focadas no mercado financeiro de capitais, né? Aqui em São Paulo. E, por fim, o Centro de Arbitragem de Medição da Câmara de Comércio França-Brasil, fala muito de litígios entre empresas brasileiras e empresas francesas, além de tratar de casos nacionais. Tá legal? Para dar um exemplo aqui, né, os processos de arbitragem no Brasil aumentaram muito, um aumento em termos de grana, de valor, de 46% em relação a 2022. Então, 2023 foram 13,3 bilhões, né, de valor associado às arbitragens, né? E em 2023 foram 448 arbitragens, um aumento de 14% em relação a 22, ou seja, aumentou a quantidade e aumentou o ticket médio. Mas o fato da vida é que esse aumento reflete o fortalecimento do mercado de arbitragem no Brasil. O pessoal começa a ter mais confiança nessa ferramenta. Tá legal? Então, alguns casos no Brasil aqui que surgiram, né? Então, é claro, Telefônica, Oi, o mercado de telecomunicações, só um exemplo, não vou entrar no detalhe, e a Petrobras e a União. Tá legal? Pessoal, é isso. Esse foi o nosso papo de hoje. Como sempre, eu não entro no detalhe da notícia, eu estou mais preocupado em trazer para vocês o que está por detrás da notícia, né? Sempre rapidinho ali, 10 minutinhos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, para que você possa sair do seu trabalho já com a tua matéria estudada. O que eu te peço? Siga o FNP nas mídias sociais. A gente está no LinkedIn, a gente está no Instagram, nós estamos no WhatsApp, né? E a gente está no Spotify. Beleza? Meu nome é Marcelo Estevam. Sou fundador do FNP Finanças, fundado em setembro de 2020, e nossa missão é muito simples e ousada: levar conhecimento de altíssimo nível a todos que têm sede de aprender. Tá bom? Pessoal, um dia abençoado a todos, fiquem com Deus, vamos de frente. Tchau, tchau.